Nós vamos concluir a mensagem da semana passada, quando nós falamos a respeito dessa geração, desses dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Nós pegamos essa palavra semana passada, tempos penosos, em algumas versões, tempos difíceis. E nós aprendemos que só existem dois momentos na Bíblia que essa expressão, que esse termo, que essa palavra aparece, que é nesse texto e é no texto onde acontece o encontro de Jesus com o gadareno. Aprendemos que esse termo é kalepos em grego, e nós semana passada aprendemos que a melhor tradução seria um tempo furioso, um tempo terrível, catastrófico. Fizemos uma comparação, correlacionamos com o encontro de Jesus e o gadareno, as características que aquele gadareno apresentava, que são exatamente as características desta geração que estamos vivendo. Então nós aprendemos que é um tempo de fúria, que é um tempo de morte, que é um tempo de impureza, que é um tempo de espíritos incontroláveis, que é um tempo de autoflagelação, que é um tempo de nudez e que é um tempo de tormenta. E nós explicamos tudo isso. Se você não veio, se você não viu semana passada, veja. Se chegar em casa, assista de novo da semana passada. E hoje nós vamos aprender como contrapor isso tudo, como viver nesse tempo, como nós vamos resistir a cada uma dessas situações que são apresentadas para nós. Nós aprendemos que pelos frutos do Espírito nós vamos vencer as obras da carne. Porque quando nós estamos cheios, exalando o fruto do Espírito, frutificando, a Bíblia vai dizer em Gálatas 5, versículo 23, que contra estas coisas, ou seja, contra os frutos do Espírito, não há lei. Então nós vamos aplicar, combatendo esse tempo. Combateremos pelo Espírito Santo de Deus, sendo impulsionados a viver uma vida sobrenatural. Amém? Fala quem está do seu lado, você precisa viver uma vida sobrenatural. Então, como nós vamos combater esse tempo? Como vamos combater a fúria? Com amor, alegria e paz. Diga comigo: amor, alegria e paz. Diga comigo: quem ama se torna alegre. Quem se torna alegre vive em paz. Amém? O amor vai gerar alegria. A alegria vai produzir a paz. O amor de Deus é o antídoto para a amargura, porque quando nós falamos de pessoas furiosas, que vivem em fúria, são pessoas amarguradas, machucadas, feridas, que foram feridas na sua alma, tiveram sua identidade corrompida, manchada, desestruturada, por alguma circunstância, por algo que aconteceu, que o marcou para sempre, por algum trauma, ou por alguma violência, e essa amargura, ela exala furor. O amargurado vive em pé de guerra consigo mesmo e com os outros. Mas quem foi resgatado pelo amor de Deus é alegre porque foi livre, liberto dessa fúria.
E por isso é gerado em seu coração alegria e paz. Irmãos, um estudo aponta que 80% dos estupros que acontecem em ambientes controláveis. Ou seja, dentro de casa de parentes, de vizinhos. 80% acontecem nas ruas, mas 80% é em ambientes controláveis, ou ambientes que apresentam algum tipo de segurança, alguma possibilidade de pensar se jamais aconteceria, e acontece. As pessoas que passam por isso acabam ficando amarguradas, cheias de ódio, rancor, ressentimento. E a tendência é que elas reproduzam aquilo que aconteceu com elas. Aquilo que elas receberam, elas reproduzem. Porque o ferido, alguém ferido, ele não promove cura. O ferido, ele só libera o que ele tem, e o que ele tem é dor. Então os feridos ferem, os curados curam. Talvez se você não passou por essa experiência ainda, de ser usado por Deus, é porque existe alguma área na sua vida que precisa de cura. E aí você vai liberar daquilo que você tem, você vai liberar cura. Então, para esse tempo de pessoas que vivem nesse nível de intensidade, de furor, nós precisamos apresentá-las o amor de Deus, porque é o amor de Deus que vai tocá-las, e quando o amor de Deus tocá-las, as cadeias do inferno vão ser quebradas pelo poder do nome de Jesus. E esse amor é o amor incondicional. Viver no amor de Deus é viver no sobrenatural, irmãos, porque esse amor, ele é incondicional. Viver esse amor intensamente é viver uma vida sobrenatural, porque vai nos tirar da mesmice e da mediocridade. Viver o amor de Deus intensamente vai nos levar a um lugar de maturidade. Eu creio essa ser a palavra muito chave para esse tempo: maturidade. Jesus dá sinais de pessoas maduras. Sabe como Jesus dá sinais de pessoas maduras? Jesus dá sinais de pessoas maduras fazendo o seguinte: se alguém te esmurrar numa face, de um lado da face, oferece-lhe a outra. Se alguém te pedir uma túnica, dê a capa. Se alguém te pedir para andar 1 quilômetro, ande 10. Ou seja, nos maduros não há lugar para ofensa. Eles estão no lugar superior a isso. Quantos querem viver essa vida? Aleluia. Então nós venceremos pelo amor, que vai gerar alegria, que vai produzir a paz no nosso interior. Segundo, como vencer a morte? Pela vida no Espírito. Irmãos, quem dá a vida é o Espírito Santo. Olha que interessante, a Bíblia fala que no início a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Alguém já ouviu esse texto? Pairava sobre a face do abismo. Essa palavra pairava é o mesmo que bater asas. É como se fosse um ovo em que a mãe, a galinha, cerca, cobre. No início de tudo, era como se o Espírito pairava, batia suas asas ao redor, a face das águas, como se ele tivesse já proclamando que a vida, algo iria acontecer, a vida emanaria naquele lugar. O Espírito dá a vida. A Bíblia, quando vai contar a história do exército de ossos secos que Ezequiel viu, quantos lembram dessa história?
Eu vi um vale de ossos secos. E aí a palavra de Deus diz: filho do homem, profetiza sobre os ossos e diga aos ossos secos: ossos secos, ajuntem-se, formem carne, cubra a pele, juntem os tendões. E aí ele diz que então se formou na minha frente um grande exército, parado, inanimado, tinha osso, tinha carne, tinha tendões, tinha pele, mas não tinha vida. E então a voz do Senhor me disse: filho do homem, profetiza dos quatro cantos o Espírito. Eu profetizo vida no Espírito sobre esse lugar. Que de todos os cantos da sua casa, que de todos os cantos do seu trabalho, da onde você estiver, a vida do Espírito flua em você e através de você, em nome de Jesus. Só a vida no Espírito vai combater o espírito de morte. Se essa vida foi soprada em você, libere essa vida por onde você passar. Libere a vida. Não entre em assuntos para levantar e exaltar a morte, mas libere palavras de vida. Porque o que te preencheu não foi um espírito de morte, o que te preencheu foi um espírito de vida. Jó 33:4 vai dizer: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Quando alguém diz sim para Jesus, o Espírito Santo sopra vida sobre ele. Vida sobre você. Fala quem está do seu lado: o Espírito Santo já soprou vida sobre você. Amém? Então, em nome de Jesus, que haja vida sobre você, que haja vida sobre suas emoções, que haja vida sobre a morte dos seus sonhos, a morte dos seus ideais, que a vida flua em você nessa noite, que a vida do Espírito flua sobre áreas da sua vida em que vieram cativeiros de morte, que a vida venha, em nome de Jesus. João capítulo 8, versículo 11, vai dizer que o Espírito Santo que levantou Jesus dos mortos, Romanos capítulo 8, versículo 11, olha que maravilha. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, em quem habita o Espírito Santo aqui? Tem mais alguém além de mim? Aleluia! Se ele habita em vós, preste atenção, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. A vida em você, a vida sobre você, ele já soprou a vida. Toma posse da vida e libera essa vida em nome de Jesus. Como combater a impureza desses dias? Nós falamos sobre espíritos impuros, impureza. Falamos sobre a pornografia exagerada, que há em todas as áreas, que é de todo jeito, tenta nos cercar. Como vencer isso? Você vai dizer para mim fidelidade, você vai dizer para mim santidade, já respondi. Mas eu vou dizer para você, não é santidade, é fidelidade. O que antagoniza a impureza, primeiro é a fidelidade, é porque você é fiel ao Senhor, Ele te santifica. Você não pode se santificar sozinho, mas você pode ser fiel e precisa ser fiel sozinho. Então, fidelidade Deus não dá, Deus pede. O que Ele dá é santidade, quando Ele encontra o coração fiel a Ele. Está dando para notar tudo aí? Esses dias eu fiz uma live com um pessoal lá do Nordeste, do Atos de Amor, né, falando para os missionários. Aí no final a pastora Socorro,
Vocês conheceram ela? Ela falou: meu filho, que bênção, que maravilha. Mas vocês jovens, vocês falam muito rápido, tem tanta coisa que eu não conseguia notar. Inclusive, quero parabenizar nossos irmãos que foram todos muito elogiados. Viu, Eduardo? Falaram seu nome lá também, elogiaram muito vocês, eu fiquei todo bobo, né? Mas preste atenção, irmãos, fidelidade Deus pede, Deus encontra um coração fiel a Ele. Então Ele nos santifica, porque Ele encontra esse coração fiel a Ele. Então como nós vamos combater a impureza? Fidelidade, sendo fiel ao Senhor. Porque antes de você ser fiel a Ele, Ele é fiel a você. Então tudo aquilo que Deus pede de nós antes, Ele já fez. Deus não pede que você faça uma obra que Ele não fez. Ele faz primeiro, Ele ama primeiro, Ele se entrega primeiro. Então Deus não nos pede nada daquilo que Ele mesmo já não tenha feito e dado. Então vem a fidelidade de Deus, porque a Bíblia vai falar: se alguém pecar, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel então, porque Ele é fiel, Ele traz a justiça, ou seja, a retidão, a santidade. Ele é fiel primeiro. Ele é fiel e justo para nos purificar e nos tornar santos. Então diga comigo: o que me faz ser livre de toda impureza é a fidelidade a Jesus. Fala para quem está do seu lado: seja fiel a Jesus. Então primeiro vem a fidelidade de Deus com a obra de Jesus na cruz. Jesus foi até o final, meu irmão. Jesus foi fiel ao Pai até o final. Parou no Getsêmani e disse: Pai, é duro demais, é pesado demais ficar sem a presença. Não é que seja pesado demais sofrer o martírio, sofrer os xingamentos. Irmão, Jesus não estava preocupado com os xingamentos que ele receberia, porque Jesus era tratado nisso tudo. Jesus era superior a essas coisas. Jesus não se ofendia com a ofensa dos homens. Então isso não preocupava Jesus. O sangue que vai ser derramado, a dor física vai ser intenso, mas Pai, se for possível, livra-me desse cálice. Qual é o cálice amargo de Jesus? Não era dor física. O cálice amargo que Jesus queria pular era ficar sem a presença do Pai. Isso que causou maior dor no coração de Jesus. Sabe por que Ele fez isso? Sabe por que Ele foi até o final? Porque Ele foi fiel ao Pai, e Ele foi fiel a cada um de nós que estamos aqui. Você pode dizer: obrigado, Jesus. Amém. Tinha que falar isso todo dia. Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Por isso que você não vai ter que ficar fazendo um monte de coisa tentando se santificar. O que te santifica não são seus atos, é o sangue de Jesus. Então essa obra foi feita por Ele. Agora requer a nós um coração fiel e quebrantado diante dele. Amém? Quer ser livre de toda impureza? Seja fiel a Deus. Que em nome de Jesus venha um batismo de fidelidade ao Senhor nessa noite aqui, sobre sua vida, sobre a vida de cada um que estão aqui conosco em suas casas.
de fidelidade, que nosso coração receba uma poderosa inclinação para ser íntegro e fiel a Deus, assim como José foi. Quando a mulher do seu senhor queria deitar com ele, ele falou: como eu cometeria tamanho pecado contra o meu Senhor e contra o meu Deus? Longe de mim cometer tamanho pecado contra o meu Deus. Ele foi fiel ao Senhor. Você pode ser fiel ao Senhor. Nós podemos e nós seremos, em nome de Jesus, fiéis ao Senhor. Eu creio que está se levantando aí uma geração que será fiel ao Senhor integralmente, que não vai parar, que não vai olhar para trás, que não vai esmurecer no meio do caminho, que não vai se machucar à toa para sair da igreja, que não vai se ofender à toa para sair correndo falando mal da igreja, que vai ser fiel ao Senhor, aos seus princípios, à sua palavra, com fome e sede, conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Em nome de Jesus, a impureza vai cair por terra por uma geração fiel que será levantada no poder do Espírito e em nome de Jesus. Meu Deus. Vamos lá, quarto lugar, nós falamos também de espíritos incontroláveis. Aquele jovem, não havia correntes e prisões que conseguiram detê-lo. Espíritos incontroláveis. Como que nós vamos combater espíritos incontroláveis? Diga comigo: domínio próprio. Fala o que está do seu lado. A chave para isso é o domínio próprio. Sabe por quê, irmão? Se você não consegue se controlar, você não consegue controlar mais ninguém. Entenderam, pais, mães, maridos, esposas? Você não consegue se controlar? Você não consegue controlar a sua casa. Então, para combater espíritos incontroláveis, é necessário domínio próprio. Já percebeu atos de rebeldia de pessoas que se levantam por aí? Já viram isso nas crianças, os adolescentes, jovens, às vezes crianças nossas, dentro de casa, às vezes levantam uma incontrolável na sociedade. Isso é resultado desses espíritos malignos que estão entrando na sociedade por meio da cultura, os filmes, as séries. Eu ouvi falar que está em terceiro, segundo lugar na Netflix, um novo filme que é uma coisa de... são várias... é quase o filme todo com cena de sexo explícito. Então esses espíritos malignos estão por trás dessa manifestação de ódio, de violência. Como é que nós vamos combater isso? O Espírito produz em nós domínio próprio. Domínio próprio. Sabe quando você começa a ganhar domínio próprio? Quando você começa a vencer suas batalhas. As batalhas contra a sua carne, contra as suas inclinações. Você começa a ter domínio próprio, às vezes por coisas simples, como comida. Minha esposa agora está vendo muito um documentário chamado Quilos Mortais. Alguém já viu? Não. Meu Deus, é triste demais. Um
pessoas que pesam 370 quilos. Tinha uma mulher lá com 380 quilos. Pode imaginar isso? Não consegue se locomover. E a palavra de todos eles é: eu nunca consegui me controlar. E quem produz isso é o Espírito. Se quem produz é o Espírito, eu preciso buscar viver no Espírito, para que Ele produza em mim os seus frutos. Você precisa aprender e permitir que Ele gere isso em você. A igreja precisa de domínio próprio no seu relacionamento entre os irmãos. Precisamos de domínio próprio. Pessoas que chegam com temperamento e são transformadas. A igreja precisa disso. De que mentirosos deixem a mentira, de que maledicentes deixem a maledicência, de que fofoqueiro deixe a fofoca. Domínio próprio. Domine sua língua, domine a sua boca, domine até os seus pensamentos. A Bíblia fala isso. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala: tudo aquilo que é perfeito, puro, honesto, se é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, que isso domine os vossos pensamentos. Mas você começa a dominar os seus pensamentos, dominando os outros sentidos, as portas de entrada. Quais são? Visão, audição, olfato. Aqui é gustação? Paladar. Pensei na degustação. Paladar. Por quê? Porque aquilo que o seu olho vê o dia inteiro, a sua mente vai começar a produzir. Aquilo que o seu ouvido ouve o dia inteiro, a sua mente vai começar a elocubrar em cima disso. Então você precisa aprender a dominar os seus pensamentos. Como? Doutrinando seu olhar, seu ouvido. Jesus disse: se o teu olho te fizer pecar, quem já viu isso? Arranca o teu olho fora, porque é melhor entrar no reino dos céus com um olho só do que perecer no inferno o corpo inteiro. Domínio próprio. Que o Espírito Santo produza isso em nós, na igreja. Aqui os agressivos, os violentos se tornem mansos. Não só aqui dentro, mas em suas casas. Que casamentos sejam cheios de domínio próprio, em nome de Jesus. Os relacionamentos de pais com filhos sejam cheios de domínio próprio, em nome de Jesus. Relacionamento entre irmãos seja cheio de domínio próprio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se nós venceremos esses espíritos incontroláveis. Quinto, nós falamos também como nós vamos vencer a autoflagelação. Aquele menino se autoflagelava, ele se cortava. Como nós vamos vencer esse espírito de autoflagelação? Com amor e vida. Sabe por que uma pessoa se autoflagela? É o espírito de morte somado à sua incapacidade de lidar com a dor. Então, a pessoa que se autoflagela, ela está se preparando para se matar. Porque ela não encontrou outra forma de lidar com a dor. Qual é o remédio para isso? O amor de Deus. Qual o antídoto? É o amor. Mesmo, por quê? Porque mesmo que você seja abandonado por pessoas que você confia,
Porque mesmo que todos se esqueçam de você, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. O antídoto é o amor de Deus para aqueles que se sentem sozinhos e abandonados, porque Ele jamais nos abandona. Ele conhece você pelo seu nome, Ele conhece seus dias, Ele conhece seu sentar, seu levantar, Ele conhece seu deitar, o seu sair, Ele conhece tudo, porque Ele te ama. Olha para cá, Deus ama você como se não existe mais ninguém nesse mundo. E se nesse mundo só existisse você, Jesus morreria ainda assim por você. Esse é o amor de Deus, que tem a capacidade de nos amar como se fôssemos as únicas pessoas dessa terra. Esse é o amor de Deus, que não impõe condições para amar. Porque muitos daqueles que estão se autoflagelando, eles se sentem indignos de serem amados. Mas o amor de Deus, Ele não condiciona, Ele ama primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, antes de você abrir sua boca, Ele já te amou. Antes de você ofendê-lo, Ele já te amou. Que prova você tem disso, pastor? Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Como nós vamos vencer esse espírito de morte? O amor de Deus, o amor que produz vida, o amor que fala de vida e não de morte, o amor que não mata, o amor que cura. Não alimente mágoa na sua vida, aprenda com o sofrimento. Nós lemos um texto muito lindo hoje, nossa irmã Isabela escreveu e foi publicado no Instagram da nossa igreja, fala sobre sofrimento. E aí eu peguei duas palavras ali: aprender e crescer. Foi o que aconteceu com José no Egito. Ele teve 2 filhos, um se chamou Manassés e outro Efraim. Manassés significa, e ele disse que eu vou colocar o seu nome Manassés porque Deus me fez esquecer do sofrimento que eu tive. E o segundo, Efraim, Deus me fez crescer e prosperar numa terra estrangeira. Não é esquecer e crescer, porque o que virou a vida de José e o curou em seus sentimentos e emoções não foi o seu esquecimento, porque só o fato dele ter dito que ele sofreu, ele se lembra, ele não teve uma amnésia. O que ele quis dizer é: eu aprendi com aquele sofrimento, e eu também posso dizer, eu cresci após aquele sofrimento. Se você está num momento de sofrimento, de cativeiro, se você foi abandonado por alguém, se alguém te descartou como se fosse um objeto, se jogou para o lado, aprenda e cresça, porque no sofrimento nós aprendemos e encontramos o amor de Deus que lança fora todo medo. Aprender e crescer. Aprender o amor que nos leva a obedecer. Irmão, preste atenção. Você não obedece para amar. Você ama e por isso obedece. Não tenta fazer as coisas para Deus sem entender o seu amor. Não faça isso. Antes de você obedecer e cumprir mandamentos, você precisa ser cheio do amor. E quando você é cheio do amor, você não se preocupa em dar o seu testemunho. A sua vida flui por esse amor e libera esse amor que você tem. Então você ama, e isso te faz obedecer. Por que você não faz isso? Por que você não, sabe, por que você não se entrega? Por que você não vai para a imoralidade? Por que você não se entrega a esses desejos, essas coisas?
Por quê? Para com esse negócio de crente, esse negócio chato, não pode isso, não pode aquilo, é um monte de não pode, é um monte de regra, é um monte de coisa. Não, eu não deixo de fazer as coisas por causa da regra, eu deixo de fazer por causa do amor. O amor me constrange a obedecer. O amor me leva para um lugar de obediência. Por isso Deus falou isso por meio de Samuel a Saul. Por acaso se agradará a Deus mais em sacrifício que obediência? Não. O obedecer é o melhor do que sacrificar. Se você sacrifica sem obedecer, você é só um religioso, tentando aplacar a ira de um Deus malvado que você ainda não conheceu. É quando você o ama. A obediência é um cheiro suave que sai de você. E você ouve todos os dias Deus dizer: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sexto lugar, isso aqui agora é poderoso demais, irmão. Fala quem está do seu lado, se prepara. Nós falamos sobre a nudez, aquele menino andava nu, e há esse espírito circulando na nossa geração, esse desejo pela nudez. Gálatas 5,16 vai dizer a resposta para isso. Como combater a nudez? Diga comigo: andar no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Andar no Espírito, a palavra é peripatel. É como se fosse circular em torno de alguém ou de alguma coisa. Andar no Espírito, é como se o Espírito estivesse aqui, eu estou andando nele. E se ele se mover para lá, eu continuo andando nele para cá, para lá. Ou seja, ele sempre vai ser o centro, e eu vou sempre estar andando nele. Ele sempre vai ser o centro, e eu vou sempre estar andando nele. Não sou eu que vou conduzi-lo, é ele que vai me conduzir. E por onde ele for, ali eu irei também. Então eu vou combater a nudez andando no Espírito, andar ao redor do Espírito. Em vez de andar pelos seus caminhos, você anda em torno do Espírito. E quanto mais você anda na atmosfera do Espírito, menos dos desejos da sua carne você vai viver. Agora preste atenção, com relação à nudez, na língua hebraica existem diferentes palavras para roupa, e elas vão explicar exatamente o que tem a ver nudez e estar vestido. A primeira palavra é vestimenta. A palavra hebraica para vestimenta, uma das palavras é lobush. Diga lobush. Diga vestimenta. Olha a pessoa que está do seu lado e fala: você está lobush. Amém? Amém ou não? Você vai entender por que você falou isso para a pessoa que está do seu lado. Gênesis 3:21 diz: e o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Lobush, lo quer dizer no, e bush quer dizer vergonha. Lobush é não vergonha. Então, a vestimenta é uma proteção da vergonha, da nudez. Quando o homem pecou, ele viu que ele estava nu. Ele foi tomado de vergonha. Quando Deus chegou, ele se escondeu, tomado de vergonha.
Sabe o que aconteceu? Deus os cobriu sua vergonha. Como? Um animal teve que ser morto, com o sangue derramado. Deus tirou a pele daquele animal e cobriu o homem. Sabe o que aconteceu com você? Sabe o que você falou para a pessoa que está do seu lado? Não é porque essa pessoa está com essa roupa aqui, porque essa pessoa foi coberta, foi revestida da pele do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Você foi coberto, a sua vergonha foi coberta, a minha vergonha foi coberta pelo sangue dele. Ele tirou a vergonha e cobriu a nossa nudez. Nós não andamos mais envergonhados com a nudez do pecado explícita, não. Fomos vestidos pelo seu sangue puro e carmesim, que nos tornou mais alvos do que a neve. Deus tem vestimenta para você, Deus tem vestimenta para Quissamã, Deus tem vestimenta para o Rio de Janeiro, Deus tem vestimenta para o Brasil. Deus quer tirar a vergonha dessa cidade, Deus quer tirar a vergonha do Rio de Janeiro, Deus quer tirar a vergonha do Brasil, Deus quer tirar a nudez do Brasil, Deus quer tirar a nudez do brasileiro, que o leva para um caminho de vergonha, e quer revesti-lo com o sangue do seu Filho, o sangue puro, que nos livra do pecado e da condenação, e nos cobre de toda vergonha. Aleluia. Nós fomos cobertos. A outra palavra para vestimenta é beged. Significa beged, que é vestimenta. Ela se escreve na língua hebraica como uma outra palavra, que é baged. A escrita é a mesma, porque na língua hebraica, quem está estudando isso está sabendo, né, eles não usam vogais, só consoantes. Não me pergunte como que você consegue ler isso, só você estudando, passando pelo seminário, para você entender como você vai ler. Mas são consoantes, então são as mesmas consoantes de uma palavra e da outra. Então beged, que é vestimenta, se escreve porque tem as mesmas consoantes do que baged. E baged significa rebeldia ou traição. Quando Adão e Eva se rebelaram, eles traíram o Senhor. Então eles precisam ser cobertos de roupa para inutilizar essa rebelião e essa traição. Sabe por que as pessoas hoje vão se despindo, vão para a rua e tiram a roupa? Protesto do feminismo, tira a roupa. Protesto do político, urina, tira a roupa, defeca em cima de uma foto. Protesto contra a homofobia, tira a roupa e usa símbolos cristãos. Tudo tem nudez. Por quê? Um sinal claro de rebeldia. O espírito de rebeldia. Rebelião. Sabe onde aconteceu a primeira rebelião? No céu. Sabe quem foi o primeiro rebelde? Lúcifer. Essa geração está sendo conduzida pelo próprio rebelde original. É essa condução que a sociedade está indo. Pelo rebelde original. E rebeldia é o mesmo que pecado de feitiçaria. Mas Deus tem vestimenta para revestir os rebeldes e traidores. Deixa eu quem está do seu lado, Deus tem vestimenta para você.
Fala, a sua nudez não vai ficar exposta. Você que está em casa, a sua nudez não vai ficar exposta. Tenha você se rebelado, traído, a sua nudez não precisa ficar exposta. Vá para a cruz, vá para Jesus, Ele vai te revestir com o sangue puro dele. A outra palavra é meir, que é escrita exatamente como Maar. E Maar significa profanar. Assim como Adão e Eva profanaram o nome do Senhor, nós temos visto esse espírito nessa geração, de pessoas que profanam o nome do Senhor. A nudez explícita é aquilo que traz profanação, é uma rebelião e profanação contra Deus. Então, quando nós falamos, quando você ouvir e ver a respeito da nudez, lembre-se disso. Vergonha, profanação, rebeldia, traição. Mas a igreja não está nua, a igreja está vestida com o sangue de Jesus. A igreja já foi coberta pelo sangue. A igreja não está com a sua nudez explícita. A igreja não está em rebelião contra Deus. A igreja não está praticando feitiçaria contra Deus. A igreja não está traindo o seu noivo. A igreja está sendo adornada. Ela já foi vestida, agora ela está sendo enfeitada, embelezada. Suas vestes estão sendo purificadas pelo sangue. Mas não existe nudez para a igreja, porque ela já foi revestida. Ei, você não está nu, o sangue dele já revestiu você. Não ande na vergonha, não caminhe pela rebelião, não trilhe o caminho da traição, não vá pela profanação, mas caminhe numa rota que ele já traçou para você, um caminho de pureza e santidade pelo sangue de Jesus. Nós vamos andar no Espírito. E venceremos em nome de Jesus. No poder dele, na força dele. Não pense que você consegue isso sozinho. Amém? Olha para o seu irmão e fala: ei, quem está longe, fala: ei, sozinho não dá para você ir não. Você precisa andar nele. Você precisa andar nele, aleluia. Você precisa andar nele. Se você andar nele, ele vai te conduzir para aquilo que ele tem para você. Se você andar nele, você vai perceber que houve transformação e qualidade de vida. Andai no Espírito. Preste atenção. A Bíblia diz que você expulsa demônios, que você resiste ao diabo, mas da mulher adúltera você foge. Então fala para o seu irmão: tem batalhas que você vai ter que enfrentar, mas tem lutas que você vai ter que fugir. Amém? Meu irmão, não vai. Você acha que se essa escadaria aqui fosse um precipício de 30 andares de altura, eu ia estar aqui assim? Mas não ia estar nem olhando de binóculos, irmão. Você tem coragem de ir para cima de um prédio alto e andar na beiradinha? Tem uns caras que fazem isso. Hoje em dia tem uma nova modalidade que eu esqueci o nome, que é os caras que atravessam a montanha de um lado para o outro sem nada, sem equipamento. Eles vão lá em cima da corda bamba. Tem coragem? Você tem coragem de fazer isso, irmão? Sim ou não, irmãos? Por quê, irmãos?
Porque tem perigo de quê? De você cair. E se você cai, você morre. Então não flerte com o pecado da carne. Não flerte com as coisas que podem te levar à queda. Dessas coisas você precisa fugir. Corra das beiras de precipício que podem te levar às quedas espirituais e consequentemente à morte, porque o salário do pecado é a morte. Se tem um precipício aqui, eu quero andar bem lá longe. Se fosse aí um precipício, irmão, eu ia passar aqui e não é nem olhar, que é capaz de eu olhar e me dar labirintite. Eu vou lá longe, não vou chegar nem perto, porque eu não quero correr risco de cair. O Espírito Santo não vai te levar, ele vai te levar aos limites, sim, de sofrimentos, de luta, sim, de batalha que você vai ter que enfrentar, mas ele nunca vai te levar aos limites da tentação para te levar à queda. Isso quem procura é você. Não põe a culpa em Deus. Deus nunca te leva para a beira de um precipício. Deus te leva para o deserto. Deus te leva para o vale de sombra e de morte. Mas no deserto Ele está com você. Ainda que esteja no vale de sombra e de morte, Ele está com você. Mas beira de precipício são seus pés que correm sozinhos para lá. Se você está andando hoje, sai fora. De que você está falando, pastor? Estou falando talvez de um relacionamento. E nem sempre é um relacionamento. Quando eu falo de relacionamento, é homem e mulher. Pode ser uma amizade que está te levando para a beira do precipício. Em vez de te fazer olhar para as coisas de Deus, está te fazendo olhar para as coisas profanas, de rebelião. E você está andando na beira porque você achou, ou você acha que você já é crente suficiente para lidar com isso. Não, irmão, quanto mais longe você for em Deus, mais risco você tem de cair. E quanto mais longe você for, maior será a queda. Quantos e quantos, presta atenção, eu tenho que correr muito mais que vocês, irmão. Já falei aqui uma vez, falo várias vezes, eu não atendo mulher sozinho, eu atendo com minha esposa. Ah, por quê, pastor? Porque você é um tarado, um pervertido, sem vergonha? Não. Ah, porque as mulheres não vão... Não. É porque nem eu quero andar no precipício, nem eu quero colocar nenhuma irmã no precipício comigo. Eu não vou fazer isso. É porque eu sou muito bom? Não, porque eu sou muito ruim. Você precisa entender que você não é tão bom assim, você não é tão autossuficiente assim. Você precisa correr, precisa fugir. Isso pode te levar à queda, e uma queda desastrosa, mortífera. Um certo pastor, uma vez, num culto, uma pessoa ficou endemoniada, e ele foi lá expulsar o demônio. E ele foi lá, avacalhou o demônio, expulsou. Antes do demônio sair, ele falou assim: um dia eu te pego. Falou para o pastor. E o pastor debochou, zombou: pega nada, quem é você? Ele expulsou em nome de Jesus, e tem que expulsar mesmo, tem que ir embora em nome de Jesus, e amém. E ele se supervalorizava pelos feitos. Certo dia, num lugar longe de casa, na rua, encontra uma mulher, e essa mulher pede informação, e eles começam a conversar, dá informação. A mulher pede para ele conduzi-la, ele vai, chama para tomar um café, chora, conta suas lamentações, ele aconselha ela, tomam um café juntos. Ela pede carona, e eles conversam mais, ficam mais íntimos, vão para um motel. Ele tem relações sexuais com a mulher. Quando ele termina o ato,
aquela mulher se transfigura e diz para ele: eu não falei que um dia eu ia te pegar? Não estou falando para você ter medo de demônio, não, irmão. Estou falando para você não ficar na beirada de precipícios. Tem batalhas que você precisa lutar, tem outras que você precisa fugir. Amém? Amém ou não? Tem muitos crentes que ficaram paralisados nesse lugar de queda. Não achavam que isso ia acontecer. Quando aconteceu, veio o sentimento de culpa, de vergonha, paralisaram. Em nome de Jesus, se você está na beira de um precipício, que você hoje seja constrangido, constrangida pelo Espírito a fugir da beira desse precipício e continuar andando no Espírito. Último lugar, tempo de tormento. Ele disse: por que veio me atormentar? Aquele menino era atormentado, uma geração atormentada, e nós vencemos mais uma vez com o amor de Deus. Sem amor eu nada seria. Nenhum dom espiritual faz sentido se a motivação não for o amor para ele ser usado. Por isso o apóstolo Paulo, depois de escrever 1 Coríntios 12, ele vai escrever 1 Coríntios 13. Ele faz a lista dos dons espirituais no capítulo 12, e ele encerra o capítulo 12 dizendo assim: agora eu vou lhes mostrar um caminho sobremaneira excelente. E ele começa o 13 dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu nada seria. Meu irmão, nada tem proveito se não tiver atrelado ao amor. 1 João 4,18, por que eu vou vencer pelo amor? Vai dizer: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, tormenta, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Como você vai vencer uma vida de tormento, de solidão, de culpa? As pessoas que estão assim, atormentadas, onde chega, dá vontade de ir embora. Chega em casa, dá vontade de ir embora. Chega na igreja, dá vontade de ir embora, dá sono. Aí sai da igreja, sai culpado porque não adorou, não cultuou, não celebrou. Aí chega em casa de novo, aí não quer ficar, aí vai para o trabalho, está atormentado, quer ir embora, quer sair do trabalho. Atormentado, castigado. No amor não há medo. Se você anda atormentado, é porque o amor de Deus não te libertou ainda. Se você anda em tormenta, é um sinal claro que você precisa ser cheio do amor. A boa notícia é que Jesus continua o mesmo. Não sei qual cor vai ter Jesus quando eu encontrar com Ele. Não sei como vai ser seu cabelo, como vai ser seus olhos.
mas eu sei como eu vou identificá-lo. Quando ele abrir os braços, as suas mãos terão a marca do maior amor da história. Essas mãos furadas, elas continuam abertas para liberar amor. Quando ele estava lá cravado numa cruz e pessoas zombavam dele, ele disse: Pai, perdoa-os, não os atormente. Eles não sabem o que eles estão fazendo, mas um dia eles vão encontrar o meu amor. E quando eles encontrarem meu amor, eles serão livres de toda tormenta, de todo medo. Que o amor de Deus encha esse salão nesta noite. Que o amor de Deus nos encha nessa noite. Que o amor de Deus enche as casas nessa noite. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Feche seus olhos. Que ondas do amor de Deus possam cobrir esse salão nesta noite. Tirando, livrando, libertando, limpando. Tirando você de qualquer região de cativeiro. Tirando você dos abismos. Tirando você da vergonha, da culpa, tirando sua nudez. Sim, que ondas do amor de Deus venham sobre esse lugar, tirando-nos do lugar de tormenta, de culpa, de medo. Que ondas do amor lancem fora todo medo, caia por terra pelo amor que se levanta aqui nesse lugar e invade cada casa agora. Que cada casa agora comece a ser preenchida pelo amor que lança fora o medo, pelo amor que suspende o castigo, pelo amor que ama primeiro, pelo amor incondicional. Ah, Jesus, queremos ser cheios do teu amor. Ele me ama, Ele me ama. Sim, feche seus olhos. Diz: Senhor, eu preciso do teu amor sobre mim.